Então, caríssimos colegas, vamos lá para aula 1 sobre os fenômenos religiosos. Lembrando, o que eu estou fazendo aqui não suprime diretamente o professor ou a apostila. O que eu estou fazendo é dando um norte mais didático para vocês com relação às aulas que está sendo passada, que muita gente aí não está pegando bem a matéria. Então, estou fazendo um resumão aí da apostila. Essa apostila aqui é bem rapidinha, são sete páginas. Vamos lá. Vocês já pararam para pensar que o ser humano, desde o começo dos tempos, ele tem a necessidade de algo maior? A busca do divino, o mistério, o que está além da compreensão. Hoje nós vamos entender o que é o fenômeno religioso, de forma simples, porém um pouquinho profunda. É apresentado para nós aí o que é o sagrado e o que é o profano. Imagine dois mundos. Um é o sagrado, onde o ser encontra algo que o supera, o mistério, o divino, algo que é maior do que ele, que é incompreensível. E o outro é o profano. É o mundo do dia a dia, as coisas comuns e científicas. Tudo que é ligado às coisas comuns, científicas, do dia a dia, as coisas do mundo, as coisas mundanas, é o profano. E tudo aquilo que é inalcançável é o mistério que supera a compreensão humana, que supera as necessidades humanas e supera o próprio quesito humano, é o sagrado. Então, o sagrado ele sempre foi visto como algo diferente da natureza, algo que não dá para medir com instrumentos. Tá? Rudolf Otto, filósofo alemão, chamou de Mysterium tremendum et fascinans, que é o mistério que causa tremor e fascínio. Um exemplo bíblico interessante ali é o de Abraão, lá no Gênesis 18, que ele ficou com medo e respeito diante de Deus, e ele disse: Sou pó e cinza diante de ti, Senhor. O sagrado é um encontro com o mistério, e o profano é o cotidiano. O ser humano vive tentando aproximar-se do sagrado enquanto a sociedade moderna tenta explicá-lo ou até ignorá-lo. Isso é a secularização. No século XIX, a religião começou a ser estudada cientificamente. Antes disso, era só um tema da igreja. Mas com as novas ciências, com a antropologia, sociologia, psicologia, surgiram duas formas de olhar. Então nós tivemos o modelo da explicação, que vê a religião como um fato humano, algo que dá para analisar com métodos científicos. Exemplo, explicar a fé como uma necessidade social ou emocional. E o modelo da compreensão. Aqui a religião é algo livre e criativo, que nasce da experiência interior e profunda. Um exemplo é a fé como um encontro pessoal com Deus. Isso vem do modelo da compreensão. Hoje, os estudiosos tentam unir as duas visões, a científica, que é a explicação, e a espiritual, que é a compreensão. O problema da palavra religião, o problema da palavra religião, da definição da religião, que ela, que ela em si ela vem do latim, que significa religar, ligar novamente, ou seja, a religião é o que liga o ser humano a Deus, mas atenção, nas culturas antigas essa palavra não existia. Os povos falavam ordem, lei divina, justiça, harmonia, mas não usavam a palavra religião como nós usamos hoje. Um exemplo bem interessante disso é que no hinduísmo existe o Dharma, que é a lei divina e a moral. No Egito havia o Mat, que é a ordem da justiça do universo. E Jesus, por sua vez, ele se apresenta como o caminho, a verdade e a vida. Mais uma relação viva do que um sistema religioso. Só que com o tempo, os pensadores cristãos, como Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, deram à palavra religião o sentido de ligação amorosa e obediente entre o homem e Deus. Então, a palavra religião, ela se tornou, o seu significado, com o passar dos anos, para nós cristãos, ela, ela se tornou algo que liga de maneira amorosa e obediente entre Deus e o homem. E algumas outras culturas essa palavra religião não existe. Igual o exemplo que eu coloquei ali, no hinduísmo ou no Egito, em outras formas de crença, não existe a palavra religião. Eles têm um nome próprio para essa situação. A questão religião, ela, ela vai se dar propriamente dita aqui com o cristianismo.
Até mesmo São Bernardo de Claraval vai dizer que a religião é a ligação do amor entre, entre o divino e o homem, entre o sagrado e o homem. Então, como é que os filósofos e cientistas definiram religião? Vários pensadores tentaram definir a religião. Aqui vão os princípios com explicações bem simples, tá? O pensador, o Voltaire, a religião é adorar a Deus e praticar a justiça. A explicação simples é que a religião ela é boa e a que faz o bem. Marx, ele definiu que a religião nasce da dor humana e serve para controlar. Pessoal, isso daí é com relação ao que está na apostila, tá? Porque eu sei que citar Marx no século XXI é, sei lá, tem que ser muito doido, mas tudo bem. O exemplo simples é quando quando as pessoas forem livres, a religião vai sumir. O pensamento de Marx, eu acho que nem Marx acreditava nele mesmo, mas tudo bem. Isso é o meu pensamento, é o que eu acho, né? Então não leve em conta. Freud diz que a religião é uma ilusão criada pelo medo, que o homem inventa Deus para se sentir protegido. Durkheim diz que a religião é o conjunto do sagrado, e não só a fé, o que une as pessoas ao sentimento do sagrado. Weber, ele diz que a religião influencia a economia e o modo de viver. A fé muda até o jeito de trabalhar. Peter Berger diz que a religião dá sentido à vida humana e o sagrado organiza o mundo e torna compreensível. Paul Tillich, a religião é a preocupação última, é aquilo que mais importa para nós, o sentido da vida. René Girard diz que a religião evita a violência por meio do sacrifício. O sagrado serve para manter a paz social. Então, a maioria dos pensadores, eles têm uma visão na qual que a religião é mais um fenômeno social e fazem uma crítica do que uma defesa ou do que propriamente dito eles defendem, né? Eles olharam a religião de um jeito, alguns criticaram mais, outros defenderam mais, mas todos reconheceram que ela tem um poder sobre a vida humana. Então, o que é a religião afinal? Nós podemos resumir assim: que a religião é a busca humana pelo sentido da vida, pela ligação com o sagrado, expressadas em crenças, em ritos e valores que unam as pessoas e as culturas. Ela é humana e divina ao mesmo tempo. Humana porque nasce da nossa experiência e divina porque nos conecta ao que está além de nós. Então, o fenômeno religioso não é apenas rezar ou ir a um templo. É o desejo do ser humano de entender o mistério da vida. Mesmo quando o mundo tenta se afastar do sagrado, ele volta, porque o sagrado faz parte da nossa história e da nossa alma e da nossa identidade. Em resumo, o fenômeno religioso, ele tenta explicar isso, essa questão entre o estudo do sagrado e o estudo do profano, que é o sagrado, que é o profano, o pensamento crítico sobre a qual a religião está sendo embasada. Aqui, até nessa apostila, eles fizeram algumas outras. O autor, o professor, até fez algumas outras simplificação genérica com relação ao sagrado, que mostra que o sagrado pode ser tudo aquilo que tudo aquilo que nós achamos que nos dá uma experiência de transcendência. Ele cita até mesmo a ayahuasca, o Santo Daime no Brasil, ou as montanhas lá na Bolívia e tudo mais, tal, querendo dizer que o sagrado é tudo aquilo que dá transcendência para nós, certo? Então, nessa primeira aula, ele quis fazer uma introdução de como o fenômeno religioso ele se instaura e dos processos de defesa e os processos críticos dele, tá? Leiam a apostila também, pessoal. Essa daqui é bem curtinha, a explicação ficou bem curta. Eu acho que essa é a matéria mais tranquila que nós já tivemos até agora. Muito obrigado.